Hoje, vou ministrar uma passagem, uma palavra do Senhor, uma paraxá muito interessante. Para você que nos visita, paraxá nada mais é que porção. Então, muitas vezes a gente fala paraxá e fala, o que é isso? É porção. É que aí o pessoal começa a falar em hebraico, aí confunde, mas é uma porção, vamos abrasileirar as coisas. Porção da Bíblia, uma parte do estudo da Bíblia. E dentro desse estudo eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que guardares os seus mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que o teu bem, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça aos órfãos e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amais, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. E Ele é o teu louvor, o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora, Senhor, teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Amém? Glória a Deus. Nós vamos navegar um pouquinho nessa parte, nessa passagem. E aqui eu gostaria de tratar algumas coisas, principalmente um aspecto que o Senhor, por 77 vezes na palavra, Ele tem um mandamento e um estatuto dirigido ao estrangeiro. Por muitas vezes nós vemos as paraxás, estudamos os livros da Bíblia e vemos o cuidado do Senhor com Israel, a nação escolhida, um povo eleito, um povo que o Senhor chamou para apregoar o seu nome por todo o mundo. Mas, quando se fala de estrangeiros, essas coisas passam despercebidas por nós. E hoje nós vamos entender o quanto esses estrangeiros, eles têm muito a ver com a nossa vida. O quanto esses estrangeiros, eles retratam aquilo que nós somos. E o quanto esse povo, os estrangeiros, exige de nós um nível de compreensão maior do que é o verdadeiro amor de Deus. Porque quando eu falo de estrangeiro, a gente precisa sair do nosso ponto de comodismo e participar de uma cultura que não é a nossa. Vamos imaginar que nessa noite entre algum estrangeiro por aquela porta. Vem alguém, sei lá, dos Estados Unidos, ou sei lá, vem um chinês para cá. Nessa noite entre um chinês por essa porta. O que nós vamos fazer? Se ele começar a tentar falar algo para nós, qual vai ser a nossa reação? Alguém consegue entender o idioma? É mandarim na China, é isso? Alguém fala mandarim aqui? Alguém escreve mandarim? Também não. Como nós vamos atender a expectativa dessa pessoa? Você já parou para pensar? Talvez não seja um chinês, talvez entre um russo por essa porta. O que nós vamos conversar com ele? Se ele estiver precisando de ajuda,
como nós vamos nos comunicar com um russo? Ou um americano, enfim, qualquer estrangeiro que entrar por essa porta, com um idioma que a gente nunca ouviu, será que nós estamos aptos a atender a necessidade dele? Sim ou não? Não. Se tiver o quê? Um sinal. Ok. Um dicionário, um sinal. Quantos de nós se esforçaria para conseguir entender o que ele está pedindo? Acho que seria todos. Né? Ninguém sairia correndo, o cara começasse a falar russo com a gente, eu não ia virar as costas para ele e falar, não sei falar russo, e deixava ele sozinho. Alguém faria isso? Não. Né? Imagine a cena. A gente ia tentar conversar, ia pegar um pedaço de papel, ia falar para ele, escreve aqui alguma coisa, desenha, não sei, me mostra, e a gente ia tentar uma relação, uma comunicação, tudo para atender a necessidade do estrangeiro. E Deus pensou exatamente sobre isso. Ele preparava o coração de Israel, o coração do povo dele, para falar, recebe bem os estrangeiros. Deles não passam dissensões, não mude as regras para ele, não deixe de beneficiar a vida dele, não deixe de atendê-lo dentro da sua necessidade. Aqui começa algo que o Senhor, desde os tempos da antiguidade, tenta tratar ao nosso coração. Como nós temos nos relacionado. O engraçado é que a situação de relacionamento que nós temos, na maioria das vezes, começamos simpaticíssimos com os outros, servimos de forma extraordinária e com o passar do tempo, esse atendimento esfria. A partir de um tempo, nós começamos a mudar o sentido de dar e queremos algo em troca para poder continuar dando presteza, atenção e tudo aquilo que um outro ser humano precisa. Amém, igreja? Amém? Amém? Glória a Deus. E o Senhor com isso, Ele se preocupa. No versículo 19 fala, amai, pois, o estrangeiro, porque vocês também um dia foram estrangeiros no Egito. Os estrangeiros daquele tempo aponta para um tipo de estrangeiro nesse tempo. Qual seria? Quem se arrisca? O povo fora da igreja que não conhece a Cristo. Até um dia que nós pudéssemos professar Romanos, nós éramos considerados estrangeiros. Nós éramos separados do amor de Deus. Nós estávamos afastados das bênçãos decorrentes da paternidade do Senhor. Olha que maravilha, véspera dos pais, e ele fala de paternidade. Mas um dia a gente foi aceito. E a palavra diz que quando nós somos aceitos, ele fala que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. Nós fazemos parte da família de Deus. E aí está tudo certo. Tudo certo. Temos um pai, não somos mais estrangeiros, não somos estranhos ao povo de Deus, nós fazemos parte dessa conexão. Amém, igreja? Concordam com isso? Amém. E aí acontece um efeito. O Senhor continua a enviar estrangeiros. Ele continua a mandar estrangeiros pelas portas da igreja, pelas portas da nossa casa, pelas portas do nosso comércio. E será que nós lembramos do que o Senhor disse no versículo 19? Amai-vos estrangeiros, porque um dia vós foram estrangeiros no Egito. Um dia nós também tivemos do outro lado.
E um dia alguém nos convidou a fazer parte da maior família da face da terra, a família de Deus. Só que a gente se esquece de onde a gente veio. Porque até o Senhor lança fora e joga no mar do esquecimento todo o nosso passado, amém? Nosso passado de iniquidade, não a nossa memória. Porque de hora em outra o Senhor fala, lembre-se que um dia vocês saíram do Egito. Lembre-se que um dia era você o perdido e hoje eu te encontrei. Amém? O Senhor não permite que a gente se esqueça disso. Porque se eu me esquecer disso, eu não consigo amar o estrangeiro. Se eu me esquecer disso, a minha circuncisão não foi no coração, foi simplesmente na carne. Mas circuncidai-vos o vosso coração, a vossa mente, o nosso entendimento. Amém, igreja? Porque nós nos encontramos no mesmo nível. Concordam com isso? Ou a gente é melhor que alguém sobre a face da terra? Alguém se considera maior que alguém na face da terra? Será que nós, dentro de nós, pensamos, mas eu sou filho de Deus, eu sou melhor do que aqueles que não são filhos de Deus? Será que nós caímos nessa tentação de pensar isso? Será que quando a gente olha para alguém na rua, fala, nossa, esse cara não é crente, credo, olha o que ele ouve, olha o que ele faz, olha as atitudes dele, olha como ele cria os filhos, não sabe que não pode fazer isso. Ei, será que a gente pensa dessa forma? Será que a gente pensa também, quando o nosso irmão, a nossa família, um de nós vem a tropeçar, será que a gente olha da mesma maneira para ele e continua, você não conhece a palavra, irmão? Será que nós esquecemos que nós fomos estrangeiros também? Porque acontece uma coisa muito engraçada nas nossas vidas. Eu acredito que ninguém que está aqui nasceu com 30 anos, nasceu com 35 anos, nasceu com 60 anos. Todos nós nascemos com um dia de vida, depois dos 9 meses de gestação. Amém? Outros com 7, outros com 6, mas fazemos gestação, né? Dentro da barriga. E quando você para pensar nisso, o seu passado, ou as pessoas que fizeram parte do seu passado, te ajudaram a chegar aqui. Te ajudaram a chegar aqui. De uma forma ou de outra, nos trancos e barrancos, nós chegamos até aqui. Seja sorte, seja azar, seja bom ou seja ruim, conexões nos levaram até aqui. Talvez a gente não consiga amar o estrangeiro, porque eu me esqueço desse princípio, que um dia, tudo aquilo que aconteceu na minha vida me impulsionou a estar sentado nessa cadeira no dia de hoje, 12 de agosto de 2017. Se talvez lá atrás eu não tivesse me envolvido com isso ou aquilo, talvez eu não conheceria vocês, talvez a gente não estaria no mesmo ambiente, talvez as coisas não aconteceriam da forma que aconteceu, mas eu creio em algo, alguma coisa nos levou a estar exatamente aonde nós estamos. E quando eu tenho esse entendimento, é pouco difícil eu conseguir descartar aquilo que está à minha volta. Porque aquilo que parte do meu egocentrismo, ele cai. Se eu pensar que eu cheguei aqui hoje sem a ajuda de ninguém, eu estou errado. Se eu achar que mesmo que eu tenha aprendido tudo sozinho, eu estou errado. Alguém escreveu um livro para que eu pudesse ler. Alguém publicou o livro para que eu pudesse pegar ele nas minhas mãos. E alguém comercializou o livro para que eu pudesse comprar. De uma maneira ou de outra, nós dependemos 100% de outras pessoas.
Amém, igreja? Por que eu estou dizendo isso para você? E aí eu pedalando, e o mais legal é que pedalar, andar, sei lá, fazer qualquer coisa, você pode falar com Deus, e isso é maravilhoso, né? A gente fica preso a um lugar específico para falar com o Senhor. E aí no meio desse pedal eu comecei a fazer uns questionamentos para Deus, né? Comecei a fazer perguntas, aprendi, pergunte a Deus, é legal isso, cara. Porque quando a gente quer falar com Deus, a gente tem que ficar perguntando para Ele. Deus responde perguntas. Deus não responde outras coisas, Ele responde perguntas e ouve clamor, mas Ele responde perguntas. Jesus era um expert em perguntas. O que queres que eu te faça? E Ele respondia a cada questionamento. E naquele dia eu estava pedalando e comecei a perguntar para Deus algumas coisas que eu gostaria de saber. Não vou falar com vocês, que é entre eu e o Senhor, né? Mas enfim, em um dos meus questionamentos, Deus fala assim: filho, olha para o seu lado esquerdo. Aí eu olhei para o lado esquerdo e vi uma árvore frondosa dessa. Estava indo para Rochedinho, lá tem umas fazendas no meio do caminho. Tinha uma árvore gigantesca, sozinha, brilhante no meio do pasto. E aquilo me chamou a atenção de maneira extraordinária. Eu olhei aquela árvore grossa. E ao mesmo tempo, o Senhor falou: agora olha para o seu lado direito. E aí eu olhei para o meu lado direito, tinha uma plantação de eucalipto. Só que nessa plantação de eucalipto, tinha uma reserva específica, e perto dela tinha um perdido ali sozinho. Eu falei: eita. E aí eu fiz uma pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que o Senhor está tentando me dizer com isso? E o Senhor começou a ministrar algo poderoso ao meu coração. Ele começou a dizer que muitas vezes eu desejava ser aquela árvore frondosa. Que por muitas vezes eu busquei tanto ser grande, ser forte, ser corajoso, busquei tanto essas coisas e acabei me tornando como essa árvore. Muitas vezes na minha vida eu deixei de buscar conexões com aquilo que era mais importante criado por Deus: pessoas. Por muitas vezes eu pensei que alcançar os meus objetivos era uma atitude isolada. E quanto mais eu ficasse isolado, mais eu cresceria, ficaria forte e assim eu conseguiria influenciar as pessoas. E aí o Senhor falou: mas filho, quanto mais você ficar longe de pessoas, mais o seu aspecto ficará dessa forma. E eu falei: uau, quase bicicleta. Falei: eita pega, agora o Senhor me falar isso. E pensa no momento que você está bem com você mesmo. Não é um momento de tristeza. Não é um momento de buscar a Deus com mágoa no coração ou com algo parecido. É você buscar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração nesse dia? E o Senhor me mostrou isso. E aí eu continuei perguntando para Ele. Falei: Senhor, e se eu guardo só para mim? Ele: compartilha com os meus filhos. Eu falei: amém, toca o barco. Aí ele falou: dá uma olhadinha mais para mim. Pensa que eu estava pedalando, tá, irmãos? Não estava parado. Então, o ambiente de uma árvore de um lado, depois pedalei o ambiente da outra árvore. E aí, um pouquinho mais para frente, eu olhei para o lado direito. Tá! Aí eu vi toda uma plantação de eucalipto junto. E aí o Senhor me fez uma pergunta: quem é maior? A árvore que estava isolada ou os meus filhos todos juntos? Eu falei: entendi, Senhor. Irmãos, nós esquecemos dessas coisas. Nós esquecemos dessas coisas. O Senhor nos faz fortes, conectados, e nos faz fracos, isolados. O Senhor quer nos usar de maneira poderosa. 70 foram para o Egito. Uma multidão parecida com as estrelas dos céus eu tirei de lá. O Senhor quer usar 70 aqui dentro para buscar uma multidão que está lá fora. Quantos querem ser usados? Amém? Isso é relacionamento. E o Senhor me mostrava isso: filho,
olha como você tem se relacionado com as pessoas. E eu parei e comecei a fazer um filme na minha cabeça, como eu tenho me relacionado com as pessoas. E o Senhor deseja fazer a mesma pergunta para você, como você tem se relacionado com as pessoas? Uma pergunta poderosa. E o povo de Israel fez isso. 70 sai de milhares. E no meio do final de Moisés para ele ir embora, Moisés faz uma declaração que eu acho fundamental a nós. Nessa noite, eu vou te levar a pensar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nessa noite, eu quero que você faça perguntas para você mesmo. E saia com respostas essa semana para você tomar uma posição e mudar o seu relacionamento para o resto da sua vida. Amém, igreja? Deuteronômio capítulo 9. E quando Deus começou a mostrar que Ele ia entregar a terra para o povo, Ele faz uma consideração de novo. E Ele diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Por quê? Pela maldade dessa geração é que o Senhor as lança diante de ti. Versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Amém, igreja? O Senhor faz questão de lembrar isso a Israel. E por que Ele está falando para nós nesse tempo? Quantas vezes nós achamos que avançamos por nós? Quantas vezes euzinho, sozinho, achei que eu cheguei aonde eu cheguei, que eu conquisto as coisas que eu conquisto por causa de mim? Quantas vezes? Mas o Senhor nos lembra, não pense que tudo que você conquistou e tudo que você tem herdado até hoje foi por causa que você é um crente, que conhece a palavra, que guarda os mandamentos. Não por causa disso. Eu te dou as coisas por causa da falta de crença dos outros povos. Não é porque pela sua força, pelo seu braço, pelo seu guardar, mas é pela minha graça que opera sobre a sua vida. Amém, igreja? O Senhor nos dá graça para conquistar as coisas. O Senhor nos entrega as coisas, porque até o céu dos céus pertencem ao Senhor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se hoje nós não quebrarmos essas crenças, eu não quebrar essa maneira que eu enxergo o próximo, eu não consigo exercer amor. Se eu entender, aliás, se eu não entender que pessoas que passaram pela minha vida me levaram ao teu sucesso que eu tenho hoje, eu não entro na terra prometida. Mas pastor, teve pessoas que me fizeram mal, glória a Deus pela vida delas. Pastor, mas teve pessoas que me maltrataram, que me disseram isso ou aquilo, e aí eu tenho uma pergunta para fazer para você: o que você aprendeu com isso? Quando você sofreu algo lá atrás, qual foi o aprendizado que você levou para a sua vida? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez até hoje você reclame da sua paternidade. Talvez você nem conheceu o seu pai, como algumas pessoas. Talvez você nem saiba quem ele é. Talvez o seu pai saiu de casa quando você era pequeno. Talvez seu pai e sua mãe se separaram e você não viveu um relacionamento junto com ele. Mas eu tenho uma coisa para te perguntar. Hoje, qual é a coisa mais importante da sua vida? Hoje para você, o que é mais importante na sua vida? Se você pudesse escolher uma coisa, tira Deus desse momento.
sem religiosidade. Para você, o que é hoje mais importante na sua vida? Algumas pessoas podem responder carreira, outras podem responder minha família, outras podem responder meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, meu cachorro. Não importa o que você acha mais importante para você, está tudo certo, porque é o que você acha. Mas eu quero te perguntar uma coisa, talvez, se não houvesse um homem e uma mulher, e se talvez aquele homem e aquela mulher não tivessem tido relação, você não tinha sido gerado. E eu acho que isso já é um grande princípio de gratidão. Porque através do relacionamento, seja afetivo, à base de carinho, seja como foi que ele aconteceu, através da união de um homem e de uma mulher, hoje eu e você estamos sentados aqui, podendo exercer o nosso sonho. Sabe, isso é gratidão. Isso é entender que nada nós podemos fazer sozinhos. Talvez a vida deles não foi exemplo para nós. Talvez as pessoas que nos fizeram nos machucaram demais. Mas eu continuo a fazer uma pergunta para você. O que é mais importante na sua vida? O Senhor quer trazer nesse tempo para nós aquilo que nos traz esperança. O Senhor precisa resgatar dentro de nós significado para que a gente possa estar vivo. Ou melhor, ressignificar aquilo que nós passamos. Porque muitas vezes as coisas ruins, nós não queremos lembrar. Mas eu quero te falar uma coisa, é nas coisas ruins que nós nos tornamos fortes. É nas coisas ruins que nós nos tornamos edificados. É nas coisas ruins que nos traz experiência para o resto da nossa vida. É nessas coisas que o Senhor deseja tratar com nós. Mas sabe o que acontece com a gente? Quando acontece algo de ruim com nós, nós nos isolamos. Partimos para o lado errado. Não quero conversar, não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho no meu canto, porque sozinho eu resolvo, sozinho nós ficamos. Quando acontece algo de ruim com nós, é o momento da gente buscar apoio naqueles que podem nos apoiar. E quem pode nos apoiar? Palavra de Deus, sim, pessoas nos apoiam. Família nos apoia. Igreja nos apoia. Mas é necessário que eu queira estar incluso lá, no meio dos eucaliptos, e não andar sozinho. Estão me entendendo, igreja? Amém. O que o Senhor espera de nós? Você já parou para perguntar? Senhor, o que o Senhor espera de mim? O Senhor espera que eu seja bem-sucedido. Sim, Ele já determinou essas coisas. O Senhor espera que eu seja um pastor. Talvez, o Senhor Jesus há de escolher aqueles. Mas tem uma coisa que o Senhor quer para todos nós. João 15, versículo 2, parte B. Para que produza mais frutos ainda. A única coisa que o Senhor espera de nós é que nós o tempo todo possamos produzir mais frutos ainda. O que tem a ver isso com o estrangeiro? Você não está falando de estrangeiro? Você não está falando de amar o estrangeiro? Você não está falando de guardar o estrangeiro? O que tem a ver produzir fruto com o estrangeiro? Abra sua Bíblia em 3 João 1, do 5 ao 8. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunhos do teu
amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quando nós amamos as pessoas, independente do que elas possam fazer para nós, é o maior testemunho do nome de Deus sobre a terra. E com isso, Deus é glorificado. E agora, José? Belo poema. E agora, irmãos? Quando nós dispensamos amor por aqueles que não nos amam, nós glorificamos o nome do Senhor. Quando nós fazemos essas coisas, o nome do Senhor é glorificado. E quando eu faço essas coisas, eu produzo frutos para a eternidade. Vai chegar um dia, que agora vai fazer total sentido. Senhor, Senhor, no teu nome, expulsei demônios, Senhor. Era bom nisso. Mandava, tudo saía. Curei enfermo, Senhor. Punha a mão, paralítico saía dando cambalhota. No teu nome, Senhor, impunha as mãos, as pessoas oravam em línguas. Aparta de mim, porque não vos conheço, porque praticais iniquidade. E aí, com uma boa teologia, nós falamos: iniquidade são aqueles que não guardam os mandamentos. Lembra-te, Israel, que um dia vós foram estrangeiros no Egito. Amai-vos os estrangeiros. Traduzindo, lembra-te, igreja, um dia você foi fraco, pobre e pecador. Hoje, ame o pecador. Uau! Uma árvore frondosa no meio do pasto. Um eucalipto seco do outro lado. O que um pedal não faz na vida de uma pessoa? Eita Deus! Precisamos crescer. Precisamos sair de um sistema religioso urgentemente. Precisamos largar esse sentido cruel e que mata tantas pessoas dia após dia, usando a palavra de Deus. É tempo da gente lembrar que um dia nós éramos estrangeiros. Tempo da gente lembrar que através de vida de pessoas, nós chegamos aqui hoje e bem, para a honra e glória do Senhor. Pessoas que nos fizeram bem ou mal, nos ajudaram a estar aonde a gente está hoje. E nós simplesmente nos colocamos numa bolha de ar e dizemos: por causa da minha atitude eu estou aqui, pobre homem que somos. Salmo 92, 13. Nós vamos mudar a maneira de se relacionar com as pessoas. Amém? Todos se tornam lindos. De verdade. Todos se tornam importantes. Todos se tornam merecedores da minha atenção. Porque um dia, de uma forma ou de outra, ou esse cara me impulsionou, ou esse cara me impulsionou. A diferença é como eu faço a significância daquilo que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu e você olharmos para nós mesmos,
o egoísmo vai brotar de dentro de nós. Ninguém é bom, ninguém merece o meu amor, e eu só me relaciono por interesse. Quando eu olhar para a beleza da vida de outra pessoa, independente do que ela faz, mas só por ela estar ali, ela já é bela, ela é viva, ela é uma criatura e um filho de Deus. A minha atitude interna muda com o amor do Senhor. Amém? Vocês estão muito quietos. Dá um sorrisinho aí. Dá para meditar sem ficar mal. Lembra? Arvorezinha, bicicleta. Legal. Compenetrados. Salmo 92, 13. O justo florescerá, será frutífero, como uma tamareira, crescerá como um cedro no Líbano, plantados na casa de Adonai. Eles florescerão nos pátios do nosso Deus, eles frutificarão, mesmo na velhice. Eles estarão cheios da seiva e frescor. Isso é para declarar que Adonai é justo. Ele é minha rocha e não há nenhuma injustiça nele. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Isso aí, irmão. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Tremendo isso. E aqui mais uma vez o Senhor ministra algo para nós. O cedro que ele tanto fala, forte, robusto, bate qualquer coisa no cedro, se quebra. Nada derruba um cedro, ele é forte. Concordam? Tamareira é forte? Não. Só que a tamareira produz fruto. Tamareira produz frutos. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tem muito a ver. Lembra que eu te falei de ser estrangeiro? Lembra que eu te falei de ser aceito dentro da igreja? Lembra que eu te falei agora, vou te falar? Crescemos na igreja, não crescemos? Aprendemos a Bíblia, não aprendemos? E nos tornamos cedros. Duro, reto e sem piedade com os de fora. Mas ele fala que o justo frutificará, que nem a tamareira, frágil, mas no tempo certo produz fruto. Seremos cedros ou tamareiras? O Senhor espera isso de nós. E aí ele continua, que mesmo na sua velhice, ele vai ter seiva e frescor. Sabe esses bobos alegres que você olha e fala, como que esse cara é feliz desse jeito? Produz fruto. Ama pessoas. Vive com gente. Sabe aqueles maracujá, velho? Anda sozinho. Não tem amigos. Não valoriza a conexão. Desonra aqueles que honraram. Essa é a diferença da nossa vida. Sabe onde Jesus quer que a gente anda? No meio do povo. Sabe o que Deus quer que a gente faça? Se relaciona. Pregar a Bíblia, pastor. Mostra quem você é para Ele. Atrai Ele pela tua presença. Atende o estrangeiro na necessidade dele. Se chegar alguém aqui tentando falar algo, não leva um copo d'água, pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Já fez essa pergunta? Já fez essa pergunta dentro da sua casa? O que você quer que eu faça para você hoje? Ou você já vem com a solução na mão das pessoas e fala, estou aqui, ó, eu tenho algo pronto para você. Essa é a diferença de amar pessoas. Quando a gente ama pessoas, a gente pergunta para elas, o que queres que eu te faça? Quando eu amo o próximo, eu pergunto, o que eu posso te fazer hoje, Douglas? Eu não venho, Douglas, eu acho que você precisa disso, toma. Isso é um mapa meu. É uma análise minha. É no meu mundo, não é no seu mundo. O seu mundo é a sua necessidade. Jesus sabia da necessidade. O que queres que eu te faça? Tremendo, velho. Tamareiras do Senhor. Vamos produzir frutos nas medidas certas.
Quantos de nós perguntamos para as pessoas, qual é a sua necessidade hoje? Cara do céu. Somos bons em dar palpites na vida das pessoas, né? Como nós somos palpiteiros, né? Nós temos fórmulas prontas. Como cuidar do seu filho, como cuidar do seu casamento. Sabe como que cuida do seu casamento? Da maneira que você acha que você deve cuidar. Mas se você precisar de algo, e aí você nos pedir, talvez eu possa te ajudar. É diferente. Não tenta botar o meu ritmo no seu ritmo. Não põe seu ritmo no meu ritmo. Não vai dar certo. Pergunta de hoje. O que queres que eu te faça, meu amigo? Estou aqui para te servir. Amém, irmãos? E aí a gente muda, né? Eu sou estrangeiro, não sou desse mundo. Não participo desse mundo. Minha casa não é aqui. Minha casa é no céu. E taranã. E vou tocando horror para a vida das pessoas. Ah, Deus. Alguns princípios para vocês. Primeira coisa, honre a sua história. Honre a sua vida. Honre a sua trajetória. Pastor, eu só fiz caca. Que bom. Honre a sua vida. Algo de bom você tirou disso. Eu tenho certeza disso. Sofri tanto, não importa. Hoje, você não passa pelos mesmos apertos. Isso eu tenho certeza. As coisas que te doíam, não te doem mais. Só que tem pessoas que não passaram pelo que você passou. Sirva elas com aquilo que você passou. A gente só pode dar o que a gente tem. Honre o passado das outras pessoas. Honre a história das pessoas. Honre a vida das pessoas. Tudo tem importância. Tudo tem importância. Nada é despercebido. Senhor Jesus, no poço, se interessou pela história de uma mulher, mudou a vida dela. Ao meio-dia, com sol na cabeça. Buscando água agora, Dona Maria. Sim. E o senhor aqui no poço? O que você faz aqui esse horário no poço? Ou você acha que Jesus olhou para ela e disse, vou te dar uma palavra revelada. Toma! Jesus conversou com ela. Se interessou pela vida dela. Perguntou a história dela. E no meio da história dela, Jesus faz uma pergunta para ela. Chama seu marido. Eu não tenho esposo. Você acha que esse diálogo começou com duas palavrinhas ou com um bom tempo de bate-papo? Honre a história das pessoas. As pessoas abrem o coração para você, se você estiver disponível. Você não tem que dar solução para a vida das pessoas. Ouça as pessoas. Ouça a história das pessoas. Se interesse por pessoas. Amém, igreja? E honre o passado delas. Ah, eu sou assim, já fiz isso. Credo, credo não. Honre o passado dela. Honra não é sobre coisas boas. Honre por aquilo que aconteceu. Honre a vida dela. Sorte ou azar, o tempo vai dizer. Nada pode ser dito no momento. Só o tempo vai dizer. Quantas coisas aconteceram para você e você falou, isso acabou com a minha vida. E depois de um mês você entendeu todo o significado daquela história. Só o tempo vai dizer. Seja calmo a tomar decisões. Analise e entenda que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando eu entendo isso, glória a Deus, irmão, fica à vontade. É para o Senhor, não é para mim. Amém. Quando eu entendo que as coisas cooperam para o meu bem, eu estou apto a servir. Já percebeu isso? Eu não tenho necessidade. Eu não tenho fraqueza. Dor eu tenho, porque dói. Mas fraqueza não. Desânimo não.
porque eu sei que se está acontecendo algo hoje, é para que amanhã o nome do Senhor seja glorificado. Agradeça pela sua história. Agradeça por ela. Quantas vezes você já acordou e falou: Senhor, obrigado pela minha vida, não do dia de hoje, obrigado pela minha vida inteira, Senhor. Obrigado por tudo o que eu aprendi. Obrigado. Porque hoje não é o final da nossa vida. O que está doendo hoje vai ser alegria amanhã. O que está apertado hoje vai abrir as portas amanhã. O que está nos sufocando hoje vai nos dar força para vencer amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é história, isso é vida, isso é significado, isso é relacionamento de Deus com nós. O Senhor nessa paraxá ele fala: eu levei vocês para ser privado, dava o pão na medida certa todos os dias, porque isso é um tratamento de pai para filho. Eu estava edificando vocês, Israel, para que no dia que as guerras se levantassem, vocês não tremeriam, vocês se levantariam e andariam pela frente, sabendo que eu pelejo por vós. Todo sofrimento que eu e você possa ter passado, entenda uma coisa: o Senhor edificou uma fortaleza dentro de você. A única diferença é, qual é o sentimento que eu tenho por isso? De gratidão ou de desonra pela minha história? Pela sua história. Porque quando você não tem gratidão, você desonra a você mesmo. Não é as pessoas. Você está destruindo a possibilidade de você arrebentar na sua vida. Honra gera gratidão. E gratidão gera honra. É um ciclo. Não para. Quando eu honro, eu sou grato. Quando eu sou grato, eu honro.